Agora para o setor de siderurgia e mineração, o pessoal está pedindo para a gente dar uma olhadinha aqui em Usiminas e Semin 3, né, siderúrgica, CSN Mineração. Usiminas está caindo agora, né, 3,68%, CSN Mineração também cai mais de 1%, a Vale está caindo 2,38% agora, a Vale que inclusive, né, assinou um memorando aí para soluções de descarbonização junto com a chinesa, e as duas empresas vão buscar oportunidades para poder desenvolver soluções para a siderurgia com foco em redução de emissão de carbono, soltou um comunicado hoje, mas no geral a gente tem uma queda aí no setor, né, de siderurgia e mineração, também. Depois dessa cotação aí, estados da China, tem cotação também no minério de ferro em queda. Então, a gente tem Vale caindo, Usiminas e CSN Mineração, que foi o que pediram para poder a gente dar uma olhada. CSN também está caindo 3,99%. A gente tem Ferbasa também na queda de 0,91%. Bradespar caindo 3,43%. Gerdau está caindo 2,52% agora e Gerdau Metalúrgica 2,73%. Mas Usiminas e CSN Mineração, eles pediram para a gente dar uma olhadinha nesses gráficos aí, Sidney. Então, Usiminas, para mim, Usiminas ela é um dos papéis, né? Esse setor em si, que é o maior setor de exposição que nós temos dentro do próprio índice Bovespa nosso aí, é o setor de mineração como um todo, o macro setor como um todo, mas me chama a atenção ainda que no caso de Usiminas a gente tem formação de fundos em cada níveis mais altos, tá? Só que ele é um setor que ele está muito exposto ao que acontece lá fora, principalmente por conta da China, que China basicamente é quem comanda a parada toda aí quando se envolve aí ao minério de ferro. Acredito ainda que a gente tenha uma continuidade desse movimento de alta, só tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque a gente passa a ter venda, se a gente fechar com esse movimento mais baixista, se amanhã, no caso, na terça-feira, no caso de Usiminas em específico, se a gente tiver o rompimento dessa mínima, a gente vai passar a ter venda, porque aí vai ser o rompimento desta linha de tendência de alta que está passando ali embaixo do preço, e também a partir de agora a 9, ela começa a inclinar ali um pouquinho para baixo. E aí é mais um papel que está aqui na zona de guerra, mais um papel que está aqui na zona de teste. Para mim, ela não pode perder já essa região aqui do suporte. Se ela perder a região do suporte, aí começa a ficar um pouquinho mais feio e facilmente ela vem buscar ali a região dos R$15,20. Enfim, Usiminas está numa região interessante, o setor de siderurgia está bom para investimento, para especulação ele ainda continua um pouquinho perigoso, tá? De qualquer forma, a gente tem formação de níveis superiores. Muita gente acaba perguntando, poxa, CG, mas vale a compra? Para mim, ainda assim vale, tá? Só tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente está muito sujeito à notícia, a qualquer acontecimento, principalmente que venha lá por conta da China, e aí se perder essa média de 21 aqui, eu gostaria de estopar a minha operação e pular fora do barco, tá? Então, compro aqui nessa região, soltaria aqui ela aqui na média de 200 ou nessa linha de resistência que a gente passa a ter aqui no movimento mais em cima. Então, para mim, os Minas é isso. E só tomar um pouquinho de cuidado também, pessoal, eu gosto muito de olhar sobre volume. O volume, ele está caindo. Para que a gente tenha movimento altista, eu tenho que ter entrada de volume mais significante. Então, para subir, eu tenho que ter volume. Para cair, eu não preciso ter nada. Isso eu sempre falo para os meus alunos para ficar atento a respeito disso. Então, de fato, aqui é um pouquinho mais de cautela o nome do jogo para os Minas neste exato momento. Passando por CSN, CSN ela está um pouquinho mais pesada. CSN aí sim, CSN já entregou os pontos. Eu tinha um ponto importante da última vez que eu vim aqui. Eu acabei falando da região dos R$27,47. O setor está pesando, o setor está bem pesado hoje, e aí a gente começa a olhar um pouquinho mais com cautela para o caso de CSN. Neste momento, para mim, eu não vejo compras claras, para a CSN, enquanto a gente não ter aí, romper essa região aqui dos R$28, por ali eu não vejo movimentos mais compradores dentro de CSN. O papel tá pesado, não tem um volume significante, e também a gente está entrando aí com um volume mais vendedor, tá? Então, para mim, creio sim que a CSN
ela deva pesar um pouquinho mais, e esse é um dos motivos que eu acabei falando lá sobre os Minas, que os Minas ela está numa região de cautela ali. Nós tínhamos uma região aqui, ó, que tinha muita briga nessa região aqui dentro de CSN, da região dos 27,50 até esses 29,40 aqui, mas aí o preço, o papel, ele acabou cedendo aqui esses 27,50 e pesando um pouquinho mais. Próxima parada para CSN provavelmente vem aqui na região dos 25,97, dos R$ 26, então um pouquinho mais de cautela para a CSN. Para finalizar sobre o setor aí, vamos pegar aqui Semin, eu vi muita gente pedindo ali no chat, ela também. Isso. Semin é o braço especificamente de mineração da própria CSN, né? Aqui Semin, no caso, a gente ela já está um pouquinho mais bonita, não um pouquinho mais bonita, menos feia, ou melhor falando. Então a gente tem, ó, movimento mais altista para ela, a gente começa a ter movimento mais altista, e ela, por incrível que pareça, um papel que só sofreu ultimamente, ela tem aí basicamente aquele mesmo comportamento que a gente viu naquele papel de BRF lá, de proteína que a gente olhou agora há pouco, tá? Então, para o banco, que a gente olhou para Bradesco, a gente tem um movimento mais altista e vem um processo de correção. Isso é interessante. Semin, para mim, aqui já está no movimento mais bonito. Então, se Semin não perder esses R$ 6,50, para mim passa a ser mais comprador caso tenha um rompimento do candle anterior. Inclusive, falando sobre o volume, a gente teve uma entrada aqui significante de volume. Então, isso mostra para mim, desenha para mim que os compradores eles estão com força. Eu gosto muito de olhar também quais são os players que eles estão posicionando, quem que é o player que está fazendo o mercado hoje. E aí, quem está na cabeça aqui na parte superior da minha tela, na área dos comprados, o maior comprador do dia é o JP Morgan. E isso já me chama a atenção e já começa a validar também, além do comportamento gráfico, além do volume que eu tive, que tem player grande na ponta da compra. Então a gente pega JP Morgan, pega o UBS, pega o Bradesco, que basicamente quem opera por lá é gringo, então são os maiores comprados aqui, isso acaba me chamando bastante a atenção para esse papel também, tá? E a gente vê aqui também dentro de Semin, que eu tenho um pavio aqui embaixo, bem grande, esse pavio aqui embaixo, bem grande, ele já me mostra, olha, os vendedores empurraram para baixo, mas os compradores, que é quem leva o mercado para cima, acabaram reagindo e fizeram esse movimento mais altista. Se a gente pegar também, para finalizar, Fibonacci, o preço ele já corrigiu, inclusive em um patamar interessante que foi aqui na região dos 6,45. Então, sim, com esse comportamento, com essa validação toda, se vier a sediar aqui essa região de 6,67, possivelmente a gente tenha rompimento desse movimento.